Então, se tu é iniciante e tá em busca da primeira agulha circular, esse vídeo aqui é especial para ti. Oi, tricoteira! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Nath, sou tricoteira, designer, artesã e professora de tricô. E se tu tá aqui, eu imagino que tu já faz tricô ou tá pensando em começar. E aí eu quero te ajudar na escolha da tua primeira agulha circular. Como eu sei que tem muitas opções, às vezes a gente pode ficar confusa, não sabe qual o tamanho da agulha, qual o tamanho do cabo, qual material escolher. E esse vídeo aqui é pra isso, é pra te ajudar em todos esses pontos. Ah, e vale lembrar que se tu ainda não conhece agulha de tricô circular e quer saber o que é, eu vou deixar aqui nos cards uma indicação de vídeo que já tem aqui no canal, onde eu explico mais detalhado qual que é a diferença de uma agulha reta para uma agulha circular. Então bora lá! Eu vou falar principalmente de 4 pontos sobre a agulha circular. O primeiro é o material, o segundo é a espessura, o terceiro é o cabo, e por último, eu vou dar uma pincelada sobre agulhas fixas e intercambiáveis para te conhecer esses dois tipos de agulha. E antes de eu falar desses pontos todos, eu acho importante te lembrar que a melhor agulha é aquela que tu pode comprar, seja pelo valor ou seja pela disponibilidade, porque às vezes tu pode chegar num armarinho com uma expectativa de comprar a agulha que eu falei aqui, mas talvez tu não encontre ela logo e aí tu vai ficar na dúvida. E agora, compro ou não compro? Melhor é comprar o que tem. Então esse vídeo aqui ele é para te ajudar a conhecer os tipos de agulha, mas lembra, compra o que der para comprar para começar. Eu, por exemplo, eu comecei a tricotar circular com uma agulha extremamente simples, super baratinha, que foi uma que eu encontrei com facilidade. Comprei ela para experimentar, entendi o que eu gostava nela, o que eu não gostava, para depois ir investir em outras agulhas um pouquinho melhores. Mas então vamos começar falando dos materiais. Existem vários tipos de materiais e vários tipos de acabamento. Por que eu tô falando, né, material e acabamento? Porque pode ser que tu encontre duas agulhas de bambu que são completamente diferentes. Uma agulha de bambu que vai ser mais lisinha e outra agulha de bambu que pode ser um pouco mais áspera. E isso varia de acabamento para acabamento. Ah, e eu tô falando de agulha circular, mas a mesma coisa vale para as agulhas retas, né? Porque as agulhas retas, elas também existem em todos esses tipos de material. Então, se tu já tricotou com agulha reta, usou uma agulha de plástico e gostou, tu já tem um parâmetro ali de como é que é tricotar com agulha de plástico, ou de bambu, ou de madeira, ou de metal. Mas enfim, normalmente a agulha de metal ela é mais lisa e por isso os pontos podem escorregar com mais facilidade. O que pode ser bom se tu já tem prática e gosta de tricotar com mais velocidade, né? De agilizar aqueles pontos escorregando, mas pode ser ruim se tu tá começando, desenvolvendo a coordenação do tricô e precisa ter mais controle nesses pontos. Aí entra a agulha de bambu, por exemplo, ou a de madeira, que ela costuma ser lisinha, mas não tanto quanto uma de metal. E aí ela pode te ajudar caso tu queira ter mais controle ali dos teus pontos, que eles não escorreguem com tanta facilidade, por exemplo. Então a agulha de metal, eu recomendo ela principalmente para quem tem um ponto mais apertado, porque ela vai dar uma facilidade para te deslizar e ter um ponto um pouco mais frouxo, mas se for o contrário, se teu ponto é naturalmente já mais folgado, de repente a agulha de metal pode ser um probleminha para ti, assim como é para mim, porque o meu ponto também é mais frouxinho e eu prefiro então usar agulha de bambu, de madeira, de plástico. A agulha de plástico não é tão comum nas agulhas circulares. A gente encontra agulhas de plástico mais fácil quando é agulha reta. A agulha circular, quase sempre, a maioria das que eu vejo por aí, elas são ou de madeira, ou de bambu, ou de metal. Mas existem algumas marcas que também fazem agulhas de plástico e eu gosto muito delas, porque existem vários tipos de plástico, né? Vários tipos de acabamento de plástico também, mas em geral elas costumam ser super levinhas, confortáveis. Eu gosto delas também, mas eu nem vou me aprofundar muito nos materiais, porque isso é muito pessoal. Depende de pessoa para pessoa. Vai ter gente que prefere a de metal, vai ter gente que prefere a de bambu. Então, se tu puder, experimenta, vai lá no armarinho conhecer, compra uma. Depois que tu gostou, que tu entendeu que aquela ali é a tua agulha que tu mais gosta, aí sim, pense em investir em mais quantidade de agulha. Mas para começar, a gente precisa sempre de uma agulha. Então, não precisa sair gastando horrores, comprando kit. Claro que é muito legal ter um kit, mas quando a gente já tem essa necessidade, né? Antes de ter essa necessidade, talvez tu não precisa investir logo num kit.
Eu vou te mostrar agora as duas opções mais comuns que a gente encontra nos armarinhos. Então, se tu estiver procurando a tua primeira agulha circular, é muito provável que tu acabe escolhendo por uma dessas duas aqui. E deixa eu te explicar o que é que define a qualidade de uma agulha circular. Normalmente, o que faz ela ser melhor ou pior é o degrauzinho que tem aqui na união do cabo com a agulha. Então, deixa eu te mostrar a diferença dessas duas. Essa cinza, ela tem um degrauzinho um pouco mais saliente, ela não é tão sutil quanto essa aqui. Essa aqui ela é um pouquinho mais lisa. Então, quando a gente passa o dedo, a gente percebe que vai sendo essa mudança de tamanho vai sendo bem gradual, aos poucos. Isso ajuda para os nossos pontos escorregarem com mais facilidade. Porque quando a gente estiver tricotando, a gente vai ter pontos em toda a nossa agulha aqui, inclusive no cabo. E aí a gente vai tricotando e vai querer que esses pontos vão andando, né? Porque a gente precisa ir fazendo esse tricô circular. E aí, quando tem um degrau muito saliente, a gente precisa fazer pausas para deslizar esses pontos para a agulha e o tricô não flui com tanta facilidade. Então, como eu estava falando, as duas agulhas mais comuns que tu vai encontrar nos armarinhos normalmente é essa ou essa. Essa cinza com cabo de nylon, ela tem um degrauzinho um pouquinho mais saliente, mas assim, nada que vai te impedir de conseguir fazer o teu tricô circular. A minha primeira blusa de tricô top-down eu fiz com exatamente essa agulha aqui. Então, é super possível, mas quando a gente está começando, quanto melhor a agulha, mais fácil pode se tornar esse aprendizado. Mas lembra que no começo, qualquer coisa que a gente vai aprender pode parecer difícil. Então, mesmo que tu tiver com a Ferrari das agulhas, pode ser que seja desafiador no começo. Então não coloca toda a culpa na agulha, não. A gente tem um pouquinho de responsabilidade também. A gente tá aprendendo. Então no começo, na primeira carreira, na segunda, vai ser um desafio. Mas depois começa a ficar mais fácil. E quando tu vê, tu vai estar viciada no tricô circular. Porque sim, tricô circular é viciante. E aí essa agulha aqui, que é uma agulha da Círculo de bambu, o que eu percebo nela, né? Ela é muito boa. Eu também já usei muito essa aqui, sempre indico para quem é iniciante, se estiver procurando uma agulha, essa aqui é uma boa agulha para te começar. Defeitinhos que tu pode perceber nela. O cabo dela não é tão flexível, por ser de aço, ele é um pouquinho mais duro. Mas assim, não é algo que vai te atrapalhar no tricô, é algo que tu vai perceber assim, tipo, se esse cabo aqui fosse mais molinho, talvez seria melhor. Mas tem gente que gosta, né, porque é sempre pessoal. Tem gente que se dá melhor com uma agulha, tem gente que se dá melhor com outra. Qualquer uma dessas duas aqui, pode comprar, confia, leva para casa e aí vamos desenvolver essa habilidade aí de aprender o tricô circular juntas. Pode contar comigo para isso, inclusive. Ó, que eu tava falando para vocês de agulha de plástico, são poucas que a gente encontra, mas essa aqui, que é da Prim, que é uma marca alemã, ela é uma agulha de plástico circular que eu gosto bastante. Ela é super ergonômica e eu vira e mexe, quem me acompanha lá no Instagram vê que eu tricoto bastante usando essa aqui. Essa aqui é uma agulha que a gente encontra mais nesses sites tipo AliExpress, sabe? Que vem da China. Ela não tem marca, ela só tem aqui o tamanho da numeração e ela tem um cabo de silicone, que ele tem o mesmo, porém, desse cabo aqui. Ele não é tão macio e flexível, mas ele funciona também. Então, se tu for usar uma dessas aqui para começar, pode ser também. Então, acho que tu já entendeu, né? A melhor agulha de tricô é aquela que tu vai conseguir comprar, seja pelo valor, seja pela disponibilidade no armarinho que tu for comprar. Ah, e se tu não encontrar no armarinho da tua cidade, lembra sempre que tu pode comprar essas agulhas circulares online. Pode ser tanto nesses armarinhos online, mas até em outras lojas como a Amazon, Mercado Livre. Todas elas têm, eu já pesquisei e já vi que tem agulha circular nessas lojas. Bom, agora vamos para o outro ponto, que é o ponto da espessura da tua agulha. E aí nasce uma dúvida, que é, Nath, qual agulha que eu vou usar mais para eu saber qual comprar? Não existe uma resposta muito certa para isso, porque a espessura da tua agulha, o que é a espessura, né? Deixa eu explicar também isso. Por exemplo, essas duas agulhas são iguais, são da Círculo, são de bambu, o mesmo tipo de cabo, só que elas têm duas espessuras diferentes. Ó, tá vendo? Essa aqui é mais fina e essa aqui é mais grossa. Essa aqui é uma agulha de 7 milímetros e essa aqui é de 10 milímetros. E aí, como é que tu sabe qual que tu vai usar? Vai depender do fio que tu vai escolher. E aí tu pode espiar no rótulo desse fio, que sempre vai ter a informação de qual agulha de tricô e qual agulha de crochê. Ó, nesse aqui, que é o fio mantiqueira da Pinguim, tá vendo que tem um quadradinho aqui, ó, que tá dizendo do lado número 10, e aí tem o desenho da agulha de tricô?
significa que para esse fio aqui eles estão recomendando uma agulha de 10 milímetros. Já esse outro exemplo aqui, que é o fio AMI da Círculo, aqui tem o desenho da agulha de tricô e embaixo está dizendo de 5 a 7 milímetros. O que significa? Que pode ser uma agulha 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Eles recomendam, então, as agulhas entre esses dois números. Então, quando tu for comprar a tua agulha, o ideal é que tu já saiba qual é o fio que tu vai usar com ela, porque daí tu sabe qual agulha comprar. Se tu não sabe ainda, eu, Nath, costumo usar muito mais as agulhas 5, 7 e 10 milímetros. Acho que são as agulhas que eu mais uso, mas depende do fio que tu vai tricotar mais, então por isso que não tem muito resposta certa. Então a gente já falou sobre o material da agulha, a gente já falou sobre a espessura da agulha, agora a gente vai falar do tamanho do cabo, porque eu acho que esse ponto é um dos pontos que mais fica confuso, porque na outra agulha, né, quando a gente vai comprar uma agulha reta, a gente só se preocupa com a espessura dela, então, quero uma agulha de 7 milímetros, pronto, tá aqui a agulha de 7. Mas quando a gente vai comprar agulha circular, tem duas variáveis, tem a espessura, que a gente acabou de falar, e tem o tamanho do cabo. Pode ver aqui, ó, essas duas agulhas, uma delas tem um cabo mais longo e a outra tem um cabo mais curto. E por que tem essa diferença, né? Para que serve um cabo mais longo e um cabo mais curto? Eu, pessoalmente, eu prefiro agulha com um cabo mais curto. Por quê? Deixa eu te mostrar na prática um exemplo. Tá vendo esse tricôzinho aqui, ó? Ele tem uma quantidade de pontos que tá toda acomodada dentro do meu cabo. Vocês não conseguem ver o cabo, porque os pontos estão aqui, mas dentro desses pontos tem um cabo que ele é, se eu não me engano, de 60 centímetros. E quando eu falo de 60 centímetros, a gente mede de uma ponta de uma agulha até a outra ponta, tá? Então, apesar de eu estar aqui falando, é um cabo de 60, na verdade a medida é de uma ponta de uma agulha até a outra. E aí os cabos mais comuns que a gente encontra são de 40, de 60, de 80 e de 1 metro. Pode ter algumas medidas diferentes dessas, mas esses são os mais comuns. E aí, quanto maior esse cabo, mais pontos cabem nele. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, um gorro de tricô, olha só a diferença. Aqui, pelo tamanho, é um tamanho que caberia os pontos da circunferência de um gorro, né? Quando a gente começa ele de baixo para cima. Já esse tamanho de agulha aqui tá bem maior. Então, se a gente for colocar os pontos do gorro, vai sobrar cabo, vai faltar ponto pro tamanho do cabo. E aí a gente vai ter que fazer uma técnica que chama laço mágico. Então, se tu não encontrar uma agulha curta, tá tudo bem tu comprar uma agulha maior, porque tem como usar ela. Então, fica a minha dica aqui. Para quem é iniciante, eu acho muito mais fácil aprender com cabo curto. Então, nesse exemplo aqui, ó, os meus pontos, eles estão acomodados em toda a volta do cabo. Se meu cabo fosse maior do que isso, teria que deixar um pedacinho do cabo para fora desse jeito. E isso aqui é o que a gente chama de laço mágico, tá? Quando o cabo é muito grande e a gente precisa deixar um pedaço de cabo para fora para conseguir tricotar. Então, tem como fazer, mas se a gente não precisar lidar com esse cabo maior aqui, vai ser mais fácil para quem tá começando. E aí uma coisa que sempre passa pela nossa cabeça, né, quando a gente tá conhecendo essa agulha circular. Se eu quiser fazer uma manta de 2 metros e eu só tenho um cabo de 1 metro, dá certo? Eu vou precisar de mais um cabo de 1 metro? Não, gente, tu não precisa ter a largura toda do tricô, porque enquanto a gente tricota, os nossos pontos ficam bem juntinhos. E isso deixa até mais fácil de tricotar. Se a gente usa um cabo muito grande e esses pontos ficam muito espaçados, dá mais trabalho a gente ficar levando os pontos para tricotar. Quando eles estão juntinhos, a gente consegue tricotar com mais praticidade, digamos assim. Então, por exemplo, aqui, ó, meus pontos estão bem juntinhos. Se eu quiser ver esse tricô aberto, eu provavelmente vou ter que colocar mais um cabo aqui, ou um cabo maior, para conseguir esticar e ver o tamanho que tá ficando essa minha peça aqui. Mas eu gosto que ele fique bem juntinho, aqui nem tá tão junto assim, mas quanto mais juntinho, mais fácil fica da gente fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento de que enquanto tricota, eu tô puxando os pontos de uma agulha para tricotar ele e depois tô levando para outra agulha. Então, enquanto eu tô tricotando aqui, a gente vai fazendo meio que no modo automático esse movimento, sabe? De ir empurrando os pontos para cá e puxando eles para cá. Então, se a gente tiver com um cabo grande, vai dar mais trabalho. Se a gente tiver com um cabo curtinho, esses pontos vão estar bem juntos e isso vai facilitar o processo. Então, resumindo, a minha dica é, quando tu for comprar a tua primeira agulha de tricô circular, saiba qual fio que tu vai usar, porque daí tu vai saber qual espessura de agulha que tu compra, o tamanho do cabo,
começa sempre do menor cabo possível, porque a gente consegue fazer gola, a gente consegue fazer gorro, a gente consegue fazer até blusa num cabo de 60 centímetros. Então, se tu achar uma agulha de 40, ótimo. Se tu achar uma agulha de 60, perfeito. Se tu achar uma agulha de 80 e for essa a única opção, pode ser, mas eu prefiro que seja menor, de 40 ou 60. E aí, quando tu for fazer um projeto que precise de um cabo maior, aí tu investe lá em comprar um cabo maior. E agora, por último, vamos falar do último ponto, que são as agulhas intercambiáveis. Todas essas agulhas que eu te mostrei até agora são agulhas fixas. E por que elas são fixas? Porque esse cabo aqui não sai. A gente não consegue desmontar essa agulha para usar esse cabo em outra, ou trocar esse cabo e colocar um maior. Essas aqui são as agulhas fixas. Mas existem agulhas intercambiáveis. Esse nome intercambiável quer dizer que tu consegue trocar esses cabos. E aí tu compra uma agulha da espessura que tu precisa e os cabos do tamanho que tu quiser. Então, por exemplo, aqui, essa aqui é uma agulha de 5,5 milímetros e esse aqui é um cabo de 80 centímetros. Eu posso comprar outro cabo de 60 e usar nessa mesma agulha. Isso aqui é uma agulha intercambiável. Então, se tu puder investir numa agulha dessas, a praticidade dela é que tu não vai precisar ter mais de uma agulha da mesma espessura com cabos diferentes. Tu pode ter só uma agulha e aí trocar os cabos. Mas, normalmente, essas agulhas são um pouquinho mais caras, e aí, por isso que eu falo, para começar, compra o que for mais fácil e mais simples para ti. Compra uma dessas aqui, ou essa outra cinza que eu te mostrei ali com cabo de nylon. Cadê? Perdi. Ou essa aqui, porque essas aqui são mais fáceis, mais baratas para te começar. Mas, se tu quiser já investir em algo melhor, para não ter que ficar depois comprando outra, investe numa agulha intercambiável. E aí existem muitas opções. Essa aqui é uma opção da Círculo, que ela lançou, se eu não me engano, foi no ano passado. Ela é uma boa opção para quem está começando. E existem também as agulhas importadas, mas eu nem vou falar delas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E se tu quiser que eu fale de agulhas intercambiáveis importadas, comenta aqui embaixo, porque existem várias marcas, vários kits, e eu posso falar disso tudo para ti se tu quiser. Mas eu preciso saber antes se tu quer que eu fale sobre isso. E aí, quero deixar um convite. Se tu estiver assistindo esse vídeo agora, logo que ele foi lançado, tá rolando lá no meu Instagram um desafio pra gente aprender juntas a usar agulha circular. O desafio se chama Descomplicando o Tricô Circular e eu tô dando várias dicas e vai ter inclusive um passo a passo pra te fazer o teu primeiro tricô circular, que vai ser uma gola bem linda. Então, se tu quiser participar, vai lá no meu Instagram que eu tô compartilhando todas as informações. Mas de qualquer forma, se tu estiver assistindo esse vídeo depois, me segue lá no Instagram, porque lá eu consigo colocar mais conteúdo com mais frequência. Aqui no YouTube eu coloco conforme a demanda, quando dá tempo, quando tem alguma coisa que eu percebo que eu preciso falar aqui, mas lá no Instagram tu vai ter muito mais dicas, muito mais conteúdo e até esses desafios que no fim ainda tem sorteio de prêmio para quem participa. Ah, e também se inscreve aqui no canal, né? Eu tava vendo esses dias que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos aqui no YouTube não estão inscritos no canal. Como assim, gente? Eu tô aqui dando dica de graça, ajudando vocês, e vocês não estão se inscrevendo no meu canal? Então se inscreve aqui, deixa uma curtida. A curtida é importante para conseguir levar esse vídeo para ainda mais pessoas e também para eu saber se esse vídeo tá te agradando ou não, porque daí a gente vai ajustando e fazendo os conteúdos cada vez melhor aqui no canal. Então, hoje era isso. Se tu tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, que eu vou respondendo sempre que eu consigo, para te ajudar nessa escolha aí da primeira agulha circular. Espero que eu tenha te ajudado. Bora tricotar, porque tricô circular é uma delícia. Depois que a gente começa, a gente não para mais. Tu vai ver isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.